que a gente sempre percebe nessas convenções CDL são pessoas de várias partes do estado do Rio Grande do Sul, muitas vezes até de fora do estado. Falamos hoje pela manhã com um dos palestrantes, o Luciano Pires, que é de São Paulo, e ele se espantou com a organização, com a qualidade do evento. E a gente está recebendo aqui um representante das CDLs, porque esse evento é promovido pela CDL Lajeado, e o presidente da Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo, Sérgio Galbinski, é quem fala aqui conosco agora sobre o que representa esse evento, a importância desse evento para as CDLs, para o desenvolvimento do varejo de cada uma das cidades, de como o Galbinski enxerga também a região do Vale do Taquari e o município de Lajeado. Ele que é uma pessoa que constantemente passa aqui, conhece bem a nossa região, né, seu Sérgio? Bem-vindo aqui à programação da Rádio Independente, boa tarde. Boa tarde. Esse evento mostra a importância do associativismo, né, pessoal? Vejam como uma entidade local pode fazer um evento regional com repercussão, né, para o estado todo. Pela minha conta, eu consegui ver mais de 6 ou 10 entidades da AGV aqui. A AGV compreende CDLs, Sindlojas e ACIs do estado. Algumas ACIs são juntas com o CDL. E vejam, se você não é associativista, se você não participa de uma associação hoje em dia, faça isso. Participe, procure a sua entidade de classe, a sua entidade de negócio, de ativo, porque através da entidade é que você pode ter representação, que você pode ter uma voz junto com o governo municipal e até, no caso da AGV, governo estadual. A gente percebeu bem a importância das entidades na época da pandemia, que a gente tinha que negociar muito a abertura das lojas com o governo do estado, né, no nível estadual, e as presidentes de CDLs, né, de entidades empresariais, com os governos municipais. Então, parabéns para a CDL de Lajeado por fazer um evento tão legal. Já é a 21ª ocasião que ocorre o evento. É muito legal, e se você não está participando, sugiro que o ano que vem venha. Qual é a importância de uma CDL e outras entidades participarem do evento como esse? O que pode agregar na prática, na sua avaliação? Os palestrantes são maravilhosos e, em especial, para pessoas entrantes no mercado, né, de empresarial. Eles mostram como é importante, agora a gente ouviu o Tramontina falando, como é importante o caráter, a forma de conversar com as pessoas, a forma de agir, como resolver problemas. Tudo isso a gente vai aprendendo, né, com quem já tem mais experiência, ou até mesmo como o Clóvis Tramontina, que estava palestrando agora, ou com palestrantes profissionais. É muito importante a gente assistir, estudar bastante. Tem muito conteúdo na internet, né? São tantos palestrantes. Às vezes, por exemplo, se você é dentista, pode assistir como ser um empreendedor dentista. Tu não precisa ser empreendedor lojista ou, né, uma empresa. Às vezes a pessoa física é uma empreendedora. Tu pode ser empreendedor dentro da empresa que tu trabalha, né? Então isso nessas palestras, nesses cursos que se faz, tu tem ideia de como agir, exemplos, muitas vezes são palestras sobre o WhatsApp, que é uma coisa moderna, se atualizar, palestras sobre Instagram, como se atualizar. E a gente está vendo também, a gente pode perceber nessas palestras como as tendências, por exemplo, que o varejo de lojas físicas está diminuindo, como fazer para vender mais de outras formas. E é isso aí, até para inicializar ideias. Depois tu pode procurar mais se especializar nisso. Sabe que essa é uma realidade, né? A gente não pode fugir dela. As pessoas muitas vezes comprando pela internet, o varejo de lojas físicas diminuindo, como o senhor fala. Mas eu percebi hoje aqui, e até pela entrevista que a gente fez antes da convenção com o seu Clóvis Tramontina, que fala agora, da importância da aproximação, da satisfação do cliente, de dar o retorno para ele, para ver se ele foi bem atendido. E isso, a tecnologia por si só, o preço por si só, ele não faz.
Então eu estou percebendo, não sei se é uma retomada ou se, claro, isso nunca saiu de pauta, mas em outras vezes se falava mais de se desenvolver, de buscar novas tendências, e hoje está se batendo muito nesse quesito da aproximação, que o cliente procura isso, ele quer esse afeto, né? O Luciano nos falou hoje pela manhã, se entrar 100 pessoas numa loja, não pode atender a 100 iguais. O Sérgio é diferente da Gabriela, eu tenho que entender a necessidade dele, assim como a Gabriela vai procurar, vai querer ser bem tratada. Então tem coisas que elas não mudam com o passar do tempo, devem ser até aprimoradas. Nunca vai deixar de existir, né, a necessidade de conversa com o ser humano, né? Mas acontece que as pessoas estão trabalhando muito em home office. E no home office as pessoas não vêm mais nos escritórios. Antes os modelos de cidade eram ter um centro onde as pessoas iam trabalhar lá de manhã nos escritórios, nos edifícios, que preenchiam os edifícios. Aquelas pessoas tinham consultórios médicos, consultórios de dentista, consultórios de advogados, as lojas embaixo para atender todo esse pessoal que vinha quando passava embaixo para subir nos edifícios. Essa é a parte mecânica, né? Elas passavam na frente das lojas, criavam necessidades e depois aconteciam vendas por impulso até vendas programadas. Hoje em dia a gente tem bem menos esse caminho das pessoas até os locais de trabalho, porque a gente tem ideia que uns 30% das pessoas, ainda mais com maior poder aquisitivo, estão em home office. Então, tem muita venda pela internet, ou a gente tem que cuidar que às vezes quando se diz venda pela internet não quer dizer que seja num site. Aí é que está a beleza da coisa. Nós podemos fazer vendas eletrônicas, mas por conversas, como pelo WhatsApp, pelo Messenger. São várias conversas. E aí que a gente nota o atendimento, né? A questão que eles mencionaram. O Instagram está muito forte também hoje em dia, né? Instagram, todas essas comunicações por aí. Aí que está a parte de estar humano. Tu ainda é um ser humano respondendo do outro lado com o bom dia, com o por favor, com o obrigado, como posso te mostrar mais uma novidade. Isso a conversa sempre a gente vai ter. E pode fazer videoconferência. E isso aí é a questão. Mas, claro, a loja física está diminuindo, mas ela é muito importante continuar existindo para ser uma embaixada da marca. Para a pessoa, talvez uma loja não precise ter 5, 6 filiais dentro da mesma cidade, mas que tenha uma ou duas para conseguir atender, para resolver problemas, uma troca, né? Ou se tu comprou uma coisa pela internet, um vestuário, talvez tu tenha que trocar, e aí realmente para trocar, talvez tu tenha que ir na loja para experimentar e um tamanho maior, um tamanho menor que não deu certo. O senhor acredita que esse atendimento, essa humanização, ela ainda é o ponto que deixa as lojas físicas concorrerem com a internet de igual para igual, ou a internet já está à frente? As vendas pela internet no Brasil, se eu não me engano, não passam de 12% do total. Elas, bem abaixo ainda. Elas ainda Só isso? É do total, do varejo. Tem alimentos, né? Supermercados, muitas pessoas ainda compram em loja física. A gente não imagina, né? A gente ouve falar tanto de loja. No exterior é maior mas se eu não me engano, é por aí. No exterior é maior. Talvez, mas ainda não é tanto assim. Mas aí a gente fala de exclusivas pela internet ou a loja física que também tem a sua... loja, por exemplo, a Colombo vende pela internet e vende na loja física. Essas lojas têm tudo, vendas pelas eletrônicas. Ela não é tanto assim, a gente imagina, né? Falam tanto disso e ela rouba realmente muito serviço das lojas físicas. Mas o atendimento, em algum momento ele vai precisar. Vestuário e calçado são um exemplo. Muitas vendas de calçado feitas pela internet, a quantidade de trocas é imensa. É muito caro para a loja ficar trocando também. Então a estratégia ainda de colocar as lojas físicas, em especial para vestuário e calçados, ela é muito importante. E o que dá para falar desse evento, seu Sérgio Galbinski? O senhor que é o presidente da Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo, comparando com outras atividades semelhantes que a gente tem no estado ou até fora do estado. A gente tem que lembrar, pessoal, que há 1 ano e meio, 2 atrás, a gente estava numa super pandemia, que nós não podíamos nos encontrar. A gente tem que dar graças a Deus que agora a gente pode se encontrar, que a gente pode conversar, pode voltar a ter essa característica humana do encontro, né? Que a gente é um ser gregário. A gente tem que aproveitar isso, trocar informações, conversar, porque por mais que a gente ache legal conversar pelo WhatsApp, não tem comparação com uma loja física, não, uma conversa física, com uma conversa do olho no olho, que tu pode fazer a leitura corporal da pessoa que está conversando contigo, que tu pode entender melhor o que ela está tentando te dizer, como falaram hoje nas palestras, que a gente tem que ouvir mais,
tanto que a gente tem 2 orelhas e apenas uma boca, né? A gente tem que ouvir mais, mas a gente tem que ler a pessoa. E esses eventos são importantes para isso. A troca de informações foi muito legal no evento, que deixaram muito tempo para network. A gente teve 2h30 de almoço, né? Então, os programadores do evento perceberam que essa parte é muito importante e deram muito tempo para o network. Isso é muito importante. O evento está maravilhoso. Convido todo mundo que não está vindo esse ano que venha também. Olhando para o futuro, essa comparação do varejo que o senhor faz, da questão física, questão de internet, as palestras que estão acontecendo aqui hoje, o que se pode projetar para o futuro do varejo? Eu acho que a questão é o Omnichannel, né? O Omnichannel é ter todos os tipos de forma de contato com os clientes, seja pela internet, seja pelo WhatsApp, seja pela loja física, seja pelas propagandas no rádio ou propagandas na TV, que tudo a gente vai ter que estar onde o cliente está, não fisicamente, mas onde a mente dele está. Então, o futuro do varejo vai ser conforme as pessoas andarem, né? Eu sempre digo, a gente sempre vai se vestir, a gente sempre vai calçar, a gente sempre vai se transportar, a gente sempre vai se alimentar, mas a quantidade de itens que a pessoa vai comprar e a forma como ela vai adquirir e a forma como ela vai pagar vão mudar muito. Imaginem que alguns anos atrás as pessoas todas queriam ter um carro. Todo mundo queria ter um carro. Hoje em dia, e nem imaginavam que poderia andar com carro com motorista. Hoje em dia, eu pego da minha casa até o centro de Porto Alegre, eu ando com Uber, com carro com motorista, por 8 ou 10 reais. A gente nunca imaginou que isso ia acontecer. Quer dizer que as formas de consumo vão mudando, mas as necessidades da gente são as mesmas. Então, a gente sempre vai ter que inventar formas de entregar para os clientes o que eles estão precisando. E, às vezes, surgem necessidades novas. Por exemplo, na pandemia, houve muita necessidade das pessoas reformarem as casas. As lojas de material de construção venderam muito. Lojas de material de eletrodoméstico, como as pessoas estavam em casa o tempo todo, venderam muito. Os sofás, como nós estamos sentados agora, venderam muito na pandemia. Mas isso agora diminuiu, as pessoas estão saindo mais. O que vai ser, a gente não sabe. As necessidades vão surgindo com o tempo e os empreendedores vão ocupando sempre esses espaços. Sempre tem as mudanças, mas tem aquelas coisas que são fundamentais. Pegar dois ganchos naquilo que o senhor falou. Uma, na pandemia, muita gente falava que talvez eventos como esse iriam acabar, porque as pessoas, elas estavam vendo live, elas não precisavam mais se encontrar, mas não, está provando que recorde, temos 830 pessoas confirmadas pela organização do evento nesse ano aqui. Em relação a veículos, por outro lado, o senhor fala de pegar um Uber, de ter um motorista e gastar 8 a 10 reais. Já tem carros que estão andando sozinhos, sem ter alguém, sem ter um ser humano. Então, isso está por vir também, para chegar aqui perto da gente, para se tornar uma realidade. Como é que o senhor vê o varejo hoje? Já está completamente recuperado? Tem coisa para recuperar ainda, além dessa questão aí de saber interagir entre a venda física e a venda online, mas se temia muito por isso na pandemia também. A gente vê muitas campanhas projetando vendas maiores do que até antes da pandemia. Até 2019 já não foi um ano muito bom, mas em 2020, que nós fechamos as lojas, nós imaginávamos que quando terminasse a pandemia ia vir a bonança, né? Ia vir um tempo muito bom de vendas. No início foi bom, as pessoas começaram a voltar às lojas, mas aconteceu um problema no Brasil e aconteceu um problema também em outros países, que teve muita inflação depois da pandemia, causada pelo dinheiro que os governos tiveram de boa vontade, foi correto, que eles tiveram que injetar na economia. Aqui no Brasil teve aqueles auxílios, né, tantos auxílios que o governo deu, e isso injetou muito dinheiro, criou uma inflação que tirou o poder aquisitivo das pessoas. Além da inflação, depois o Banco Central teve que subir os juros até de 2, se eu não me engano que estava muito pouco, para 13,75%, quase 14%. Que agora esse juros está mais que o dobro da inflação de um ano. É muito. Então o varejo está se vendo de uma forma bem complicada, porque a inflação e a alta dos juros causou muita inadimplência. Aproximadamente 30% das pessoas adultas estão registradas no SPC, em SCPC e outras formas, Serasa.
a maioria das famílias está endividada, né? Então está causando uma dificuldade muito grande para o varejo. E isso a gente espera que agora, no futuro próximo, o Banco Central venha a diminuir os juros novamente, começar uma diminuição, indicar uma diminuição, para que o varejo possa recuperar o poder de compra, porque está bem complicado, pessoal. Esse futuro próximo para essa expectativa de melhora seria em quanto tempo? A nossa expectativa é que essa reunião do Copom que foi ontem não deu, né? A nossa expectativa é que na próxima reunião a gente já tenha alguma diminuição, de preferência de meio ponto, parece pouco, mas é muito importante a indicação da direção, né? Então que na próxima reunião já venha um meio ponto percentual, porque está muito alto esse juro, ele está, como eu disse, o dobro da inflação. Normalmente o juro do Banco Central é aproximadamente a inflação, um pouquinho mais para conter a inflação. Mas o dobro é muito. Mas além dessa diminuição, vai um tempo até vocês verem de fato esse reflexo na prática. Depois mais uns 6 meses, um ano para começar a aparecer. Porque só diminuir meio de 14% que está agora, 13,75 para 13,25, a diferença no mercado é muito pequena, mas pelo menos dá uma indicação. Mas realmente para se refletir no mercado demora uns 6 meses, um ano. Seu Galbinski, obrigado por atender aqui o nosso convite, por sair um pouco da palestra, mas tem evento ainda pela frente e sucesso à frente da AGV. Muito obrigado. Boa tarde. Esse, então, o presidente da Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo, Sérgio Galbinski, conversando conosco aqui na 21ª Convenção CDL Lajeado, falando do desenvolvimento do varejo, projeções para o futuro e também o atual cenário.